Bom dia. Que nunca mais os dirigentes e analistas da indústria automobilística culpem o carnaval pelas fracas vendas do mês de fevereiro. Em 2022, não teve carnaval e o resultado foi um fiasco. Com apenas 120.055 unidades licenciadas, foi o pior fevereiro desde 2005. Também não dá para culpar fevereiro como o mês mais curto do ano. É verdade, foram apenas 18 dias úteis, mas as vendas diárias, melhor indicador do ritmo dos negócios, também foram sofríveis, 6.670 unidades dia. Pior apenas que abril, maio, junho de 2020, por causa da pandemia. Fora essas exceções, as vendas diárias foram as piores dos últimos 5 anos, melhores apenas que as de janeiro de 2017. Nem carnaval, nem mês curto derrubaram os negócios, mas sim uma série de situações que persistem no mercado. Aumento de preços expressivos do carro zero, fim de produção de modelos básicos, queda de renda da população e aumento do emprego formal, o que deixa o consumidor inseguro para realizar compromissos financeiros a médio e longo prazo. A liderança da Fiat foi mais uma vez expressiva. A marca vendeu 26.416 veículos no mês passado, 22% de participação. Em seguida, apareceram a GM, com 14,5%, e Hyundai e Toyota, ambas com 11,1%. A Volkswagen caiu para a quinta posição, com apenas 11.766 licenciamentos e menos de 10% de participação. No programa TV Auto Nordeste de hoje, você vai ver em Televeículos a diminuição do IPI, os 10 modelos mais vendidos no mundo em 2021. Mercedes-Benz registra crescimento de caminhões e ônibus. Conheça o nariz da Nissan. Priscila Cortese no comando. Em dicas e serviços, os mitos e verdades sobre aditivos. Em auto e teste, avaliação do Volvo XC40 Recharge Full Electric. Em da pesada, balanço da operação comercial Scania. Em duas rodas, Honda NC 750X 2022, renovada. Você tá ligado? Pois o TV Auto Nordeste já está no ar. A notícia parecia boa demais. Corte no percentual das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, de até 25% a partir de 1º de março. O cenário marcado por preços de veículos nas alturas e volume de vendas que retrocede 17 anos em meio à persistente crise de abastecimento de semicondutores, contribuiu para a decisão do governo federal, em 25 de fevereiro, de reduzir as alíquotas de IPI de todos os itens industrializados para aquecer a economia. Analistas alertam, no entanto, que o impacto na diminuição nos custos, em alguns casos, pode ser neutralizado pelos reajustes anunciados pelas montadoras a partir deste mês, exatamente quando a redução tributária começa a valer. Carga fiscal sobre automóveis no Brasil é a maior do mundo. O modelo com motor de 2 litros, a gasolina, por exemplo, tem que recolher, ao sair da fábrica, 25% de IPI e 11,6% de PIS/COFINS, impostos federais, mais 12% de ICMS, imposto estadual. Isso alcança 36% do preço sugerido em tabela. Ainda há o IPVA de 4% dividido entre Estado e município. Em números aproximados, são quase 70% de diferença entre o carro com e sem impostos. Especialistas avaliam que a diminuição do IPI, que no caso dos veículos é de 18,5%, enquanto que para o restante da indústria chega a 25%, poderá se traduzir em volume adicional de vendas de 100.000 a 150.000 unidades ao longo de 2022. Hoje, 48% dos carros vendidos têm motores de até 1 litro e 50% entre 1 e 2 litros. Apenas 2% acima de 2 litros.
Vale lembrar que, ao longo do ano passado, os preços dos veículos subiram acima da inflação. Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea, avaliou que é sempre muito bem-vinda qualquer proposta que avalie a carga tributária que incide sobre a indústria brasileira e que a redução do IPI pode ser um caminho, uma transição para a reforma tributária, com redução gradual, se possível, antes da adoção da reforma. Os 10 modelos mais vendidos no mundo em 2021. Todos tiveram problemas logísticos e isso prejudicou as vendas de veículos em todo o mundo no ano passado. Mas as marcas japonesas conseguiram administrar a escassez com mais eficiência, o que resultou em 7 dos 10 modelos mais vendidos no mundo em 2021. A empresa de consultoria Jato fez o levantamento e apontou a liderança do Corolla. Toyota Corolla, 985.336. Toyota RAV4, 965.839. Em terceiro, Honda CR-V, 713.143. Quarto, Toyota Camry, 617.010. Quinto, Tesla Model 3, 592.719. Sexto, Honda Civic, 569.069. Sétimo, Ford F-150, 541.076. Oitavo, Toyota Yaris, 515.018. Nono, Nissan Sylphy, 498.583. E décimo, Wuling Hongguang Mini EV, 469.525. Nesta relação, há uma picape pesada, a F-150, e 2 modelos elétricos, o Tesla Model 3 e o Hongguang, sendo este um microcarro chinês de apenas 2,92 metros de comprimento. A Toyota teve 4 produtos entre os 10 mais vendidos no ano passado. Mercedes-Benz registra crescimento de caminhões e ônibus. A Mercedes-Benz do Brasil, empresa da Daimler Truck, registrou 77% de crescimento nas exportações de caminhões em 2021, em relação ao ano anterior. Nos 12 meses do ano passado, enviou 8.026 unidades para países da América Latina e de mercados overseas, como o MENA, que é o Oriente Médio e Norte da África, frente a 4.530 caminhões em 2020. No ano passado, a empresa também exportou 3.129 chassis de ônibus para esses mercados, o que representa mais de 13% de comparação com as 2.761 unidades de 2020. No total, a Mercedes-Benz do Brasil exportou 11.155 veículos comerciais em 2021, com um incremento de 53% nas vendas sobre o ano anterior. Esses números consolidam a Mercedes-Benz do Brasil como uma das maiores exportadoras de veículos comerciais do país, reafirmando uma tradição de mais de 60 anos de vendas de seus ônibus e caminhões para o mercado internacional, apesar dos desafios de abastecimento e logística. Em um conjunto, como os nossos parceiros, focamos em fortalecer ainda mais o negócio de exportação. Quem disse isso foi Akin Puchet, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina. Conheça o nariz da Nissan. No Japão, o nariz de Ino Ryonosuke conhece a Nissan como nenhum outro. Conhecido como o nariz da Nissan ou mestre em aromas, um tipo de mestre artesão. O especialista é responsável por testar o cheiro de carros novos. O veterano de 20 anos trabalha no Centro Tecnológico da Nissan no Japão como especialista técnico no Departamento de Qualidade do Ar no interior do veículo, liderando uma equipe responsável
por analisar e autorizar os materiais que são utilizados nos veículos da Nissan. Pesquisas indicam que os cheiros percorrem o sistema nervoso olfativo do corpo até os centros cerebrais responsáveis pela memória e as emoções, tais como o córtex orbitofrontal, a amígdala cerebelar e o hipocampo. É por isso que um cheiro de um carro pode provocar fortes lembranças. Hino e sua equipe de especialistas olfativos cheiram os encostos de cabeça, painel frontal, espelhos, porta-luvas, parasol, teto, porta-copos, carpete e quaisquer outros componentes cujos odores possam ser mensuráveis. Os odores preferidos pelos consumidores variam conforme a região. Por isso, na Nissan, outras equipes realizam testes semelhantes na América do Norte e na Europa. Ao perguntar a ele como é ter a capacidade olfativa tão potente quanto a dos cães que farejam contrabando em aeroportos, ou os porcos que ajudam a encontrar trufas enterradas em florestas, e nos solta uma risada. Apesar de seu trabalho exigir ter um nariz especial, ele acredita que o que ele faz é apenas uma extensão de sua paixão. Priscila Cortese vai comandar a comunicação corporativa global do grupo Volkswagen. A Volkswagen anunciou na semana passada a promoção de Priscila Cortese, sua atual diretora de assuntos corporativos, relações com a imprensa e sustentabilidade, ao cargo de Head Global de Comunicação Corporativa do Grupo Volkswagen. Com a decisão, ela seguirá para a sede global do grupo em Wolfsburg, onde aconselhará diretamente os membros do conselho em todas as atividades de comunicação estratégica e desenvolverá mensagens para a mídia internacional. Priscila assumirá o novo posto em maio, quando se tornará a primeira profissional brasileira a desempenhar um papel de liderança global na comunicação da companhia. Priscila foi contratada em 2018, é a segunda mulher na história a liderar a comunicação da Volkswagen do Brasil. A primeira foi Júnia Nogueira de Sá. Priscila fez um trabalho excepcional de transformação da imagem da Volkswagen na região da América do Sul, tornando a marca mais digital e humana, apoiando o lançamento da maior ofensiva de novos produtos em nossa história, concluiu Pablo Dissi, chairman executivo da Volkswagen na América Latina. Agora, em dicas de serviço, conheça os mitos e verdades sobre os aditivos. Você vai participar e tirar suas dúvidas, conhecendo os mitos e as verdades sobre aditivos. Esta é a primeira parte da matéria. A segunda parte você vai ver na semana que vem. O objetivo é esclarecer as perguntas mais comuns sobre o uso de aditivos, ainda tratado com incerteza por parte de alguns motoristas que ficam em dúvida se os produtos realmente oferecem os benefícios que prometem. Primeiro, existem diversos tipos de aditivos? Verdade. Há vários tipos de produtos que atendem às necessidades de diferentes tipos de carros e motocicletas, principalmente aditivos que são adicionados ao combustível e soluções utilizadas na pré-troca do óleo. Cada um dos produtos tem uma ação específica, como prolongar a durabilidade do combustível ou fazer a limpeza de um determinado sistema, explica Rafael Récio, gerente de produto da Motul Brasil. Segundo, com a evolução dos motores, os aditivos serão mais exigidos? Verdade. Aditivos passarão a ser cada vez mais necessários diante da evolução dos motores. Isso porque as tecnologias mais complexas precisam atender a uma série de requisitos como consumir menos combustível, entregar mais potência, emitir menos ruídos e gerar menos emissões. O uso de aditivos tende a ser cada vez mais obrigatório em vez de acessório. Muitos planos de manutenção, inclusive, já recomendam a utilização de aditivos para ajudar na manutenção do carro. Terceiro, o uso do flush
prejudica a troca de óleo do motor? Mito. Flush é um aditivo com a alta concentração de detergentes que agem com o motor ligado antes da troca de óleo. Possui como principal função a limpeza do sistema de lubrificação para impedir ou eliminar a borra, isto é, o acúmulo de resíduos no motor, que pode ser provocado por diversos fatores, como o uso de combustível ou adulterado ou lubrificantes fora da especificação e extensão do período de substituição do óleo. Assim, o uso da solução é indicado a cada troca de óleo para ajudar o motor a tirar o máximo da performance do novo óleo. Agora você vai saber como foi a nossa avaliação com o Volvo XC40 Recharge 100% elétrico. Avaliação do Volvo XC40 Recharge por elétrico 100%. A Volvo mandou o XC40 Recharge por elétrico, primeiro SUV de luxo compacto em versão 100% elétrica, para uma avaliação. Para quem ia ficar com o carro durante uma semana, tive a alegria e também um monte de preocupação. Vamos deixar de papo e vamos falar do carro. O visual é discreto, mas com 2 motores de 204 cavalos, o desempenho é brutal. Esses 2 motores elétricos, para cada eixo, somam nada menos que 408 cavalos e 660 Nm de torque. Toda a força está disponível a todo instante. Assim, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 4,9 segundos e a máxima é limitada em 180 km por hora. Na prática, significa um soco no peito quando se pisa forte. É uma entrega muito bruta. A grade dianteira é fechada e o tímido logotipo na traseira entregam que ele é diferente. Ele é um daqueles carros que andam mais do que sugere a aparência. Ao volante, a experiência a bordo começa diferente, já na hora de dar a partida. Você entra, procura o botão para ligar o motor e não o acha. Basta colocar a alavanca de câmbio em D e sair. Ao chegar ao destino, a mesma coisa, você aperta o P e sai do carro. Ele se encarrega de acionar o freio de estacionamento e desligar tudo. Nas ruas, o silêncio é quase absoluto. Atenção! Os 350 km de autonomia seriam mais do que suficientes para ir, voltar e circular na Praia do Forte. Mas o consumo rodoviário dos elétricos é mais alto, o oposto dos carros a combustão. Circulando a 120 km por hora na Estrada do Coco com algum trânsito, a média foi de 4 km/kWh, uma autonomia de menos de 300 km, considerando a capacidade da bateria. Desde que peguei o carro, rodei antes de pegar a estrada 25% da carga. Na Praia do Forte tinha recarga, porém ia demorar muito. Aí não recarreguei. Voltamos com a mesma carga e nos 100 km da ida ele havia consumido 35% da bateria. Na volta, com a estrada mais livre e desfrutando dos 408 cavalos sem dó, chegando a Salvador com apenas 15%, abaixo dos 20%, ele passa a indicar pontos públicos de recarga e mostrar autonomia. No caso, dizia que ainda podia rodar 50 km. Um elétrico pode ser recarregado na rede 220 volts, mas o tempo de recarga é extremamente demorado. Além disso, depender de carregadores públicos é algo pouco funcional. A multimídia desse SUV conta com uma enorme tela vertical que oferece várias funções como câmera 360 graus e conexão para telefones. Mas o grande barato está no pacote de aplicativos Google embarcado. Telefone descarregado não é problema, pois ele conta com base de carregamento sem fio. O SUV ainda oferece quadro de instrumentos digital, acabamento em couro e tapetes feitos de PET. Ele também conta com teto solar panorâmico e ar-condicionado de 2 zonas. Um detalhe, quando a bateria está baixa, o sistema desabilita o compressor e mantém apenas a ventilação. Para finalizar, ainda há controle de cruzeiro adaptativo, monitor de permanência em faixa
e tráfego cruzado em ré. Ainda entra na conta sensor de ponto cego e frenagem autônoma. O conjunto de suspensão do XC40 é independente nas 4 rodas e conta com um acerto bem firme. O gerenciamento eletrônico garante uma estabilidade ímpar. Aceita curvas fechadas sem aliviar o pé. Já os freios utilizam discos ventilados nas 4 rodas e contam com sistema de frenagem automática. Auto Hold, que mantém freio acionado quando parado, sem pisar no pedal, e assistente de partida em rampa, o Hill Hold. O grande senão deste carro ainda está na falta de estrutura de recarga, que limita a aplicação para longas distâncias. O preço sugerido é para quem pode, R$ 389.950. Você vai ver agora, balanço da operação comercial Scania. Honda NC 750X 2022 e lançamento mundial do Renault Austral. Aguarde. A Scania apresentou o balanço da sua operação comercial realizada no ano passado. Os dados mostram que a montadora vendeu mais veículos do que em 2020, sobretudo os seus modelos pesados, aplicados nas demandas do agronegócio. Foram licenciados 15.700 unidades de caminhão em 2021, resultado 77% superior ao volume registrado em 2020. A montadora também apresentou os resultados das vendas de modelos movidos a gás, uma das principais apostas da empresa no mercado brasileiro nos últimos anos. Foram mais de 600 unidades vendidas no ano passado. Outra aposta da companhia, o segmento fora de estrada, teve 1.000 unidades vendidas. No campo de serviço, onde a companhia tem intensificado participação com ofertas ligadas à conectividade, o balanço mostra que 54.000 veículos Scania estiveram conectados às redes dos frotistas em 2021, um volume 30% superior àquele visto em 2020. Com relação ao mercado de ônibus rodoviários, a empresa fechou 2021 com queda nas vendas de chassis. A montadora justificou esse resultado com a queda na circulação de pessoas ocasionada pela pandemia Covid-19, que afetou o segmento de ônibus como um todo. Eles disseram que apresentarão, em breve, a linha de chassi Euro 6. A montadora também anunciou transmissão online, que vendeu as primeiras unidades de caminhão movido a gás natural liquefeito, o GNL. Foram 5 caminhões. Você vai conhecer agora a Honda NC 750X 2022. Ela foi toda renovada, a Honda NC 750X 2022. A grande novidade é a versão de câmbio automatizado do DCT, que será importada do Japão, mas as mudanças nesta moto foram profundas. O design está mais moderno e também mais funcional, aerodinamicamente falando. Agora a proteção do piloto é maior e os defletores laterais, além de melhorar a refrigeração do motor, desviam o ar quente das pernas dos pilotos. Está 13 kg mais leve também. O novo chassi permitiu o reposicionamento da bateria e do tanque de combustível para melhorar a distribuição de peso. Ampliando também em 1 litro o compartimento interno para objetos, agora a capacidade é de 23 litros. O novo design do chassi também permitiu baixar em 3 centímetros o banco, melhorando o apoio dos pés no chão. O motor ganhou pistões redesenhados e o sistema de balanceiros também foi modificado. O sistema de alimentação foi revisto e ficou mais generoso, assim como o de exaustão, que ganhou um catalisador mais moderno e eficiente. As modificações no motor e sistema de escapamento lhe renderam um aumento de potência da ordem de 7%, ou seja, 4,1 cavalos a mais. Agora ele entrega 58,6 cavalos a 6.750 rotações por minuto e a zona de corte do motor subiu para 500 RPM. Os controles eletrônicos agora têm 4 modos de pilotagem,
Standard, Sport, Rain e User, que atuam sobre controle de tração, freio motor e entrega de potência. No modo User é possível ajustar os parâmetros separadamente. Agora tem embreagem assistida e deslizante que, além de permitir reduções bruscas sem o travamento da roda traseira, foram encurtadas as 3 primeiras marchas do câmbio para dar mais ímpeto nas respostas ao giro do acelerador nas arrancadas, melhorando o uso urbano. As 3 últimas marchas foram alongadas para manter o bom consumo de combustível e baixar o giro do motor em velocidades mais altas com menor nível de vibração. Tanto a suspensão dianteira quanto a traseira foram recalibradas e agora as duas têm 120 mm de curso. Os freios foram mantidos. Consiste em um disco de 320 mm de diâmetro na dianteira. Atrás o disco tem 240 mm e pinça de pistão único, ambos assistidos por ABS. A nova NC 750 em versão Standard, câmbio mecânico, já está nas concessionárias com preço sugerido de R$ 46.700, mais frete. A versão de câmbio DCT ainda não teve preço definido e deve chegar ao Brasil importada do Japão no final de abril, início de maio. Bom, o TV Auto está chegando ao seu final. Na próxima semana você vai ver em TV Veículos, carteira digital de trânsito vai permitir venda de veículos por assinatura digital. BMW Group Brasil prepara ofensiva elétrica. Em dicas de serviço, segunda parte da matéria Os mitos e verdades sobre aditivos. Em Autoteste, avaliação do Jeep Commander. Em Autoteste, novamente, o lançamento da picape Ford Ranger FX4. Em 2 rodas, 7 itens para revisar antes de pegar a estrada com moto. Em Da Pesada, lançamento do primeiro caminhão elétrico, o e-Actros, na Alemanha. E em importados, DS9 E-Tense 4x4 360 e o DS9 E-Tense 250. Para falar com o TV Auto é muito fácil. O nosso e-mail é tvautoBahia@gmail.com. Também, se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site. É www.tvautoweb.com.br. Não esqueça de seguir a gente no YouTube. É youtube.com/tvautoBahia. No Facebook, é facebook.com/programa TV Auto. No Instagram, é instagram/TV Auto. Bom, até sábado que vem, se Deus quiser, eu tô te esperando aqui, ó, na TV Band Nordeste. Tô te esperando.